o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos. Meu nome é Jerry Lima, bem-vindo ao canal Simão o Cirineu. Hoje nós iremos abordar sobre Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22 ao 25. Passagem bíblica fala sobre Jesus apazigua a tempestade. Se nos acompanhe para a edificação da sua vida. Capítulo de número 8, versículo de número 23, sim, o evangelista Lucas, ele escreveu dessa forma: e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, e estando eles em perigo, e chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Sim. A passagem que nós fizemos leitura tem por título Jesus apazigua a tempestade. E é interessante nós observarmos, porque a Bíblia fala que num daqueles dias Jesus convidou os discípulos para passarem a outra banda, o outro lado da margem do lago. E, enfim, a Bíblia fala que Jesus ele adormeceu. E Jesus adormecendo, é interessante você acompanhar a Bíblia, que a partir do versículo 22, e o que nós fizemos leitura, fala em que os discípulos despertam Jesus, e por causa da tempestade que se levantou em alto mar, e eles despertando Jesus, ele apazigua a tempestade. O mar que estava revolto e o vento que açoitava o barco, agora pela palavra de Cristo, tudo fica bonança. E é interessante nós observarmos a Bíblia, porque fala que Jesus, ele interroga os discípulos naquela situação e diz: mas aonde está a vossa fé? Jesus, ele faz com que há uma dúvida entre os discípulos e perguntam: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles ficam admirados pela autoridade de Jesus. E logo após, você acompanha esse texto, e é o que me chama a atenção dos eventos que acompanham esse texto bíblico. Logo após, você observa que os títulos que acompanham esse texto, sim, depois de Jesus ele acalmar a tempestade, diz assim, ó: o endemoniado gadareno, a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue, e a missão dos 12, capítulo 9. E eu gostaria de destacar, sim, algumas coisas nestes textos. Ainda assim, continuando lá no capítulo 9, nós temos a primeira multiplicação dos pães e peixes. Mas é interessante nós observarmos que esses eventos acontecem depois da tempestade que Jesus acalma. Pois bem, o texto do endemoniado gadareno, a Bíblia diz que Jesus ele passa o lago, chega até a praia, sim, e chegando na terra dos gadarenos, um homem que estava possesso, ele tinha legiões de demônios. A Bíblia diz que vendo Jesus se curva aos pés dele, e eles perguntam: por que vieste nos atormentar, filho do Deus Altíssimo? E Jesus, como para mim resumir a história, você observa que Jesus expulsa aqueles demônios porque eles tinham pedido para Jesus para entrar numa manada de porcos, e a Bíblia diz que eles se precipitam, se jogam ao mar, e ainda assim aqueles que eram proprietários dos porcos vão até a cidade, contam o que aconteceu. Enquanto isso, aquele homem que era endemoniado, ele pede para Jesus para que acompanhe ele em perfeito juízo, em perfeito juízo e bem vestido. Aí quando aqueles homens retornam, expulsam Jesus da cidade deles. Só que ainda assim aquele homem que era endemoniado, a Bíblia diz que ele pede para acompanhar Jesus. E o versículo de número 39 diz assim, ó, e Jesus fala para eles, ó: torna, volta aos teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Essa
é a passagem do endemoniado gadareno. Depois nós temos a passagem da filha de Jairo, o principal da sinagoga, que pediu para a filha dele ser curada, e você sabe que Jesus vai até a casa dele, só que no percurso da história, uma mulher que havia um fluxo de sangue durante 12 anos, ela que já havia gastado tudo com os médicos, a Bíblia diz que ela pensava consigo, dizendo, se eu tão somente tocar na ponta das suas vestes. É interessante porque você acompanha o texto e vê que ela, por detrás de Cristo, ela toca nas vestes de Jesus, Jesus sente que dele saiu virtude e imediatamente ele para e diz, mas quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. Os discípulos falam para ele, mas mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e tu diz, quem me tocou? Ele diz, não, eu senti que de mim saiu virtude. Enquanto isto, veio alguém da casa de Jairo dizendo, olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Jesus olha para ele e diz para Jairo, não temas, crê somente. Pois bem, Jesus, ele dá uma palavra de bênção para a vida daquela mulher e diz, vá em paz. E quando Jesus vai até a casa de Jairo, é interessante você observar porque, sim, quando Jesus chega lá, há uma comissão de pessoas que estavam chorando, as carpideiras, assim como são conhecidas, pessoas que eram pagas para chorar em velórios, e ainda assim você compreende que Jesus, ele tira aquelas pessoas, convida os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, os pais da menina vão até o quarto dela, Jesus estende a mão para ela, diz uma palavra de poder e autoridade, dizendo, menina, a ti eu te digo, levanta e anda, e aquela menina se levanta e ela agora volta à vida, e Jesus fala para o pai da menina, fala para a mãe da menina e diz para eles, olha, deem algo de comer para ela. Depois nós, no capítulo 9, entramos na missão dos 12. Sim, Jesus convoca os seus discípulos. Jesus lhes dá virtude, lhes dá poder para que eles expulsem demônios, para que eles curem os enfermos e eles preguem o reino de Deus. E você sabe que isso aconteceu. É interessante porque esse é o texto que nós acompanhamos e eu gostaria de extrair desse texto bíblico, dessas passagens bíblicas, começando lá na passagem que fala sobre Jesus apazigua a tempestade. Eu gostaria de usar o termo depois da tempestade, Deus tem grandes coisas para fazer por você. Ou, resumindo, sim, Deus tem grandes coisas para você depois da tempestade. Sim, Deus tem grandes coisas para você depois da tempestade. Eu poderia começar a dizer para você que a tempestade, ela serve para nos moldar, para nos lapidar, para nos dar comunhão, para nos ensinar a confiar mais em Deus. O que nós podemos usar o termo tempestade? São as tribulações da vida, as dificuldades, os desafios, os problemas. São situações em que nos põe à prova a nossa fé. A fé dos discípulos foi posta à prova e ainda assim você observa que Jesus, ele tendo todo o controle da situação, ele ordena que o mar e o vento lhe obedeçam. E eu posso dizer para você que, primeiro, depois da tempestade, Deus tem uma grande libertação para a tua vida. Uma grande libertação para a tua vida. Observe que Jesus, depois da tempestade, libertou a vida daquele homem que era de Gadara, assim. Depois da tempestade, Jesus tem uma grande libertação. Depois da tempestade, Jesus tem uma grande libertação. Eu oro para que o Espírito Santo ele entre com libertação na tua casa, na tua família, na tua vida. Todos nós precisamos de uma libertação, nos desprender de alguma coisa que nos impede de termos confiança, de termos mais intimidade, de termos mais fé. Se tem alguma coisa que está te prendendo para que você não tenha aquela fé que glorifica a Cristo, em nome de Jesus, que seja
agora liberto no poder do nome de Cristo, sim? Eu oro para que toda corrente que prende a tua mente agora seja quebrada em nome de Jesus, sim? Você vê que depois da tempestade, sim, Jesus, ele cura a vida da mulher do fluxo de sangue. Depois da tempestade, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Ela que gastara tudo com os médicos, ela sim que passou anos enferma, ela, segundo a lei dos judeus, podemos avaliar assim, ela que ainda assim estaria excluída da sociedade. Mas, ainda assim, nós podemos dizer que depois da tempestade, Jesus tem uma cura para a tua vida. Eu oro para que o Espírito Santo, nesse momento de turbulência, nesse momento de dificuldade, ele tenha uma cura genuína para a tua vida. Ele tem uma cura para a tua família. Ele tem uma cura para os teus amigos, no poder do nome de Jesus. Neste momento de enfermidades que você está passando, receba cura para a tua alma, receba cura para o teu corpo também, em nome de Jesus, hein? Você que é o templo do Espírito Santo, receba de Deus. Depois da tempestade, eu posso dizer para você que Jesus tem união para a tua família. Jesus tem união para a tua família. Depois que a família de Jairo recebeu Jesus no quarto deles, sim, Jesus, ele restaura a saúde daquela menina e ainda assim a Bíblia vai falar que ela volta à vida. E Jesus, ele une novamente aquela família, que a tua família que foi dispersa, ela possa ser reunida novamente no poder do nome de Jesus, sim? Receba esta palavra de poder. Eu posso dizer para você que depois da tempestade, Jesus tem uma chamada para a tua vida. Depois da tempestade, Jesus tem uma chamada para a tua vida. Você vê que lá no capítulo 9, a Bíblia diz que nós temos a missão dos 12. Jesus comissiona, Jesus convoca os 12 para uma grande missão, sim? Que Jesus, depois da tempestade que você enfrenta, possa te dar uma direção. Depois da tempestade, Jesus possa comissionar a tua vida para uma obra específica, seja ela para curar, para trabalhar na área de libertação ou para divulgar o reino de Deus, mas que Jesus possa direcionar a tua chamada para que você possa exercer e o nome de Cristo ser glorificado. Depois da tempestade, nós temos a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Nós temos uma das coisas mais lindas da Bíblia, sim, aquele moço, depois que encontraram ele apenas com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes. Pois bem, que depois da tempestade você possa aprender que com um pouco valorizar Deus na tua vida. Depois da tempestade, que você possa aprender a valorizar o pouco. Depois da tempestade, que nós possamos, com 5 pães e 2 peixinhos, é um ensinamento muito bonito, né? Na nossa vida nós temos que ter mais pão, mais palavra de Deus para a nossa vida do que multidão de pessoas ao nosso redor. Quando você tiver mais palavra de Deus na tua vida, vai ter edificação. O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Romanos dizendo que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça, é gozo no Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele continua escrevendo dizendo: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Que a nossa visão não seja humana, terrena, mas que nós possamos aprender a ter a visão de Cristo, que com pouco nós possamos aprender a multiplicar e ainda assim nós possamos glorificar a Cristo. Receba esta palavra no poder do nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eu oro com teu filho, eu oro com a tua filha neste momento que ouviu esta palavra, que ela sirva de edificação, Senhor, segundo a palavra que nós pregamos, em nome de Jesus, Espírito de Deus,
que depois da tempestade que ele vive, que ela está vivendo, que nós vivemos, Senhor, nos dias atuais, em meio à pandemia, Senhor, que possa haver grandes coisas na vida dele, grandes coisas na vida dela. Segundo a palavra, Senhor, que Jesus falou para aquele homem que foi liberto, volta e anuncia aos teus quão grandes coisas o Senhor te fez. Espírito de Deus, que grandes coisas o Senhor possa operar na vida dele, na vida dela. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja, Senhor, na área de libertação, na área de cura, seja, Senhor, na área ministerial ou na família, mas que tu sejas glorificado no poder do nome de Cristo. Amém. Fica os meus agradecimentos, sim. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixa o like, compartilha, ativa o sininho, sim. Eu gostaria que você aí nos comentários, sim, deixasse a abreviação do estado, da cidade, do lugar que você está nos acompanhando. Sim, deixa aí nos comentários aí, tá? Para que nós possamos orar e interceder por você. Dessa forma nós vamos fazendo algo que possa edificar a tua vida e alcançar outras pessoas também, tá bom? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos. Até o próximo vídeo, se Jesus não voltar, e a paz do Senhor.